Olá, a primeira semana de trabalho no plenário da Câmara em 2025 foi marcada pela defesa de diálogo entre os três poderes e promessa de respeito aos gastos públicos pelo governo. Mas teve também votações. Um dos projetos aprovados cria uma política nacional para cuidar de animais afetados por desastres como cheias e incêndios. Também foram aprovados créditos extraordinários de ajuda ao Rio Grande do Sul e acordos internacionais. Um deles proíbe subsídios à pesca ilegal. Vamos começar com o resgate de animais. Todo mundo se lembra das imagens de jacarés, onças e outros bichos mortos no incêndio no Pantanal ano passado. Ou do cavalo caramelo, em cima do telhado para fugir da cheia no Rio Grande do Sul. E da devastação com o rompimento das barragens de mineração em Minas Gerais. Desastres como esses não afetam apenas os habitantes e infraestrutura, vitimam também milhares de animais, pois um dos primeiros projetos aprovados pela Câmara em 2025, já enviado para o Senado, cria uma política nacional de proteção e resgate de animais afetados por enchentes, desastres e situações de emergência. A proposta define as responsabilidades do poder público e das empresas em relação ao resgate, abrigo e tratamento dos animais. E em caso de desastre causado por uma empresa, por exemplo, ela terá que fornecer equipes de salvamento, alimentação, medicamentos e atendimento veterinário. Também terá que providenciar locais de abrigo. O texto também estabelece pena de até 1 ano de detenção e multa para quem provocar desastres que prejudiquem a vida dos animais domésticos e silvestres. O texto aprovado foi elaborado pelo relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, a partir de 7 projetos. Um dos autores, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que a política trata do bem-estar dos animais afetados, desde o resgate até a adoção ou libertação na natureza. Esse projeto, que hoje nós temos a oportunidade de aprovar, garante uma política de resgate desses animais para que nós possamos não apenas resgatá-los, mas garantir que eles possam ter um local adequado para os seus tratos, para os seus cuidados e também para encaminhá-los para uma adequada adoção. Por falar em desastre natural, o plenário da Câmara aprovou ainda 2 medidas provisórias que abrem crédito extraordinário no orçamento para ações de apoio ao Rio Grande do Sul, ainda como efeito das enchentes que atingiram o estado no ano passado. As 2 medidas provisórias foram enviadas para o Senado. Uma delas permite o uso de 5 bilhões de reais para antecipar pagamentos de dívidas judiciais decididas pela Justiça Gaúcha. Esses recursos foram liberados no ano passado para honrar esses precatórios, como são chamadas as dívidas que o governo é obrigado a pagar. A antecipação dos pagamentos, que originalmente ocorreriam apenas esse ano, obedece decisão do Supremo Tribunal Federal. Quase 700 milhões de reais desse total são destinados a compensar o Estado pela redução do ICMS sobre combustíveis ocorrida em 2022 no governo anterior. A segunda medida provisória abre crédito de 1,7 bilhão de reais no orçamento de 2024, a maior parte para apoio a agricultores familiares gaúchos. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, quase todo o recurso previsto nas medidas já foi gasto, daí a necessidade de aprovação das MPs. O deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, disse que isso garante a legalidade dos repasses. Esta medida provisória vem em boa hora que seja aprovada aqui, para não criar insegurança, para não criar descontinuidade, para que as prefeituras e o governo estadual do Rio Grande do Sul e o governo federal tenham amparo legislativo para fazer o bem, para transformar a vida das pessoas na vida melhor, mais justa do nosso povo gaúcho e do nosso povo brasileiro. A Câmara também aprovou 7 acordos internacionais assinados pelo Brasil com outros países ou organismos multilaterais. Os acordos tratam de cooperação técnica, serviços e atividades econômicas como transporte marítimo e pesca. Todos os textos foram enviados para análise do Senado. Acordos internacionais só entram em vigor e são incorporados automaticamente à legislação depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. Um dos textos aprovados pelos deputados é o acordo que proíbe subsídios à pesca ilegal e impõe restrições para evitar a pesca excessiva e insustentável nos mares internacionais. O acordo foi assinado pelo Brasil com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, com o objetivo de retomar os estoques pesqueiros depois da queda provocada pela pesca predatória. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, restrições à pesca ilegal são essenciais para o meio ambiente e para a segurança alimentar do planeta. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, os estoques em níveis sustentáveis caíram de 90% para 66% em 48 anos, sobretudo devido aos subsídios, para ter, numa perspectiva de uma sobrepesca.
Ou seja, nós temos 5 países asiáticos, dentre eles a China e os Estados Unidos, que exercem um processo muito predatório de pesca, uma sobrepesca. Mas a semana não teve apenas votações e debates. O plenário da Câmara foi palco da sessão do Congresso que abriu o ano legislativo de 2025, com a presença de representantes dos 3 poderes. A sessão foi marcada pela defesa de diálogo entre os 3 poderes, busca de consensos para viabilizar a aprovação de projetos de interesse dos brasileiros e compromisso de controle de gastos pelo governo federal. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, entregou ao Congresso a mensagem do presidente da República, que foi lida pelo deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, primeiro secretário da Câmara. Na mensagem, o presidente Lula garantiu que o governo vai respeitar o equilíbrio fiscal em 2025, como leu Carlos Veras. Em 2025, continuaremos a pautar nossa gestão pelo compromisso com o equilíbrio fiscal. Isso está expresso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como no conjunto de medidas fiscais enviadas em novembro de 2024 ao Congresso Nacional, que permitirão economizar 70 bilhões de reais em 2025 e 2026. O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a ação conjunta do Executivo, Legislativo e Judiciário como centrais no regime democrático. Ele acrescentou que essa harmonia pressupõe respeito às competências de cada um dos 3 poderes. O trabalho conjunto dos 3 poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público. Esses foram os principais destaques da primeira semana de trabalhos do plenário da Câmara em 2025. Até a próxima!